Depois da apresentação, ver o filme a começar, eu tinha visto o filme já uma meia dúzia de vezes, é um filme que eu estava a conhecer bastante bem, mas confesso que só me lembro depois de ouvir o aplauso do final da projeção de cinema. E o Manuel ao meu lado dizia-me: você estava cansado. Estávamos a conversar no hall de entrada do Rivoli e ele tinha que ir a um certo sítio. Esse certo sítio era na cave. E o que acontece é que quer ajuda e não sei o quê, não sei o que mais. Ele, pura e simplesmente, quase que desata a correr, a descer as escadas com uma velocidade enorme. A saúde pregou-lhe uma partida no verão deste ano, mas nem por isso Manuel de Oliveira arranjou desculpa para descansar. Termina o ano de 2012 com mais 2 missões cumpridas: O Gelo e a Sombra, exibido em Veneza e na Assembleia da República, e a curta-metragem O Conquistador Conquistado, rodada em Guimarães a propósito da capital europeia da cultura. Permettez à un artiste. Completa 104 anos esta terça-feira, mas no horizonte estão, pois claro, mais filmes. O Velho do Restelo e a Igreja do Diabo serão 2 projetos para o futuro que ninguém quer ver inacabados. Pelos 104, mas mais ainda por tudo o que já deu ao país. Parabéns, Manuel de Oliveira. E 4 anos de vida, um trabalho assinado pela jornalista Eduarda Pires, é nosso convidado neste Jornal das 13, Nelson Araújo, investigador e autor de uma tese precisamente sobre Manuel de Oliveira. Agradeço a presença e a disponibilidade aqui para marcar presença no nosso Jornal da Tarde. Não resisto a começar o nosso diálogo transformando uma frase de João Fernandes, o ex-diretor de Serralves, numa pergunta para si, que é: temos de facto um cineasta maior do que o país? Sim, definitivamente temos. Para dar alguns exemplos nesta carreira que são representativos desta grandeza do Manuel. Em 1978 ele realiza um filme que se chama O Amor de Perdição e que cá em Portugal foi um fracasso, mas entretanto exibido em França foi recebido e aplaudido. Foi um momento importante na carreira de Manuel Oliveira, porque foi um momento em que ele se abre para fronteiras e que tem um reconhecimento no país europeu e de grande valor na cinematografia europeia, que é a França. Mas a partir daí esse filme foi reconhecido também cá em Portugal e foi um momento de viragem importante na carreira do Manuel Oliveira. Mas isto é a partir daí que ele se transcende, pergunto-lhe cá dentro. Bom, cá eu acho que essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque eu não sei se ele chegou de alguma forma aqui em Portugal a ser reconhecido como eu acho que deve ser. Não temos a mesma cultura cinematográfica que tem, por exemplo, a França, os países franceses. Sim, eu penso que isso também pode contribuir. Sim, penso que isso também pode contribuir. A França ou a Itália também, Itália. Sim, Itália, o Brasil, hoje em dia o Brasil, a querida Manuel Oliveira, penso que ele tem um projeto que está para ser levado avante no Brasil. Há muitos investigadores do Brasil a trabalhar em Manuel Oliveira, há muitos investigadores em França a trabalhar em Manuel Oliveira. Isso que acabou de dizer só por si é fantástico. Penso que tem um projeto, estava a dizer, ora, um cineasta com 104 anos ainda ter mais, pelo menos 2 projetos em calha, é inacreditável. Apetece dizer que Manuel de Oliveira vai viver para sempre. Eu, em conversa com ele, eu questionei então a que é que via isto e ele dizia-me que era um capricho da natureza. Ele valoriza muito a natureza, ele diz que é um capricho da natureza, portanto, é um capricho da natureza, só a natureza o saberá. Lembro de conversar com ele sobre a morte, e foi um tema difícil de abordar nessa entrevista, e ele deu um exemplo muito interessante. Deixe-me também aqui dividi-lo consigo. Ele deu-me um exemplo de uma personagem de Tolstói, no romance Guerra e Paz, que está muito doente na cama, e questiona-se sobre a morte. Mas o que é a morte? Olha à volta do quarto e vê uma porta. Então a porta representa a morte, não é? É qualquer coisa que existe do outro lado, mas que não sabemos. E esta é a imagem que o Manuel de Oliveira vê da morte, e eu achei muito interessante. Um desafio, no fundo.
vai um bocadinho... Uma passagem, vai um bocadinho no mesmo sentido das palavras que ouvíamos na reportagem, em que ouvimos Pedro Abrinhosa dizer que Manuel de Oliveira é daquelas pessoas que está sempre a olhar para o horizonte próximo. Porque quando chega, ele tem aquele objetivo, quando lá chega, deixa de ser o horizonte, porque já lá está. Ele está à procura, é sempre do próximo. Esta é uma revista muito própria, do ponto de vista artístico, do Manuel de Oliveira. Ele surpreende sempre, cada nova obra surpreende. Apresenta sempre dados novos e muito à frente do que se vai fazendo ao nível internacional. Dou-lhe um exemplo de um filme que ele tem, que é O Ato da Primavera, de 1963, onde ele já dilui as fronteiras entre o documentário e a ficção. Uma coisa que hoje é muito usual e que é muito moderna, esta dificuldade em classificar o que é documentário, o que é ficção. Pois isso já o Manuel Oliveira fazia em 1963 e continua a fazê-lo. Portanto, é este tipo de exemplos que enriquece a obra dele, que são realmente singulares e que estão na linha da frente do que se faz a nível mundial no cinema. É precisamente entre os imensos aspectos que enriquecem a vida e a obra de Manuel de Oliveira, está também esse facto de ele ter conseguido viver no fundo entre dois mundos, o mundo do, vamos lhe chamar documentário, e o mundo do cinema, não é? Ele conseguiu sempre viver aí nesses dois mundos. Aliás, mesmo nos documentários, por exemplo, que se fazem atualmente e desde há umas décadas para cá, de informação, os documentários, grandes reportagens, os realizadores foram beber muito à obra de Manuel de Oliveira. Sim, precisamente porque ele faz este jogo, esta contaminação entre o documentário e a ficção. Ele desde muito cedo, porque previu que era um dos caminhos possíveis para o cinema. E isto acontece recorrentemente, ou seja, muitas vezes nós vemos a ficção dele aproximar-se muito daquele caráter real do documentário, como também vemos o documentário a saltar para a ficção. Esta contaminação é muito bonita. Há um aspecto que isto já tem mais a ver com a personalidade de Manuel de Oliveira, que ouvimos o Pedro Abrinhosa também a dizer, que o Nelson Araújo também seguramente que o conhece, e quem já teve o prazer de o entrevistar, eu confesso também já tive esse prazer, porque é um prazer entrevistar Manuel de Oliveira, constatamos esse humor que ele ainda tem, muitas vezes salpicado com a ironia. E ouvimos o próprio Manuel de Oliveira, neste trabalho assinado pela jornalista Eduarda Pires, a dizer que em França eu sou conhecido por Monsieur Oliveira, em Itália sou El Maestro, e aqui em Portugal sou o Manel. Portanto, é aquele sentido de humor irónico dele, que é uma constante, não é? Sim, é uma constante. Eu lembro na entrevista que fiz com ele, eu esperei, ele vinha para tomar café, vinha com a bengala e eu rapidamente fui ajudar, pensava que fosse necessário. Depois, bem, a bengala acho que era para tocar a guitarra porque não usou. E rapidamente disse que não, fomos tomar café e pronto, e subimos sem ser preciso de ajuda de ninguém. Vou-lhe fazer uma última pergunta que se calhar é, talvez, penso eu, das perguntas mais difíceis que se pode fazer quando temos alguém que é especialista numa determinada matéria ou numa determinada pessoa, mas que lhe faço na mesma, que é: consegue apontar o dedo a uma obra de Manuel de Oliveira que seja a sua preferida? Ou é de facto Pois, já que fiz, eu vou ter que fazer aqui um exercício complicado, mas eu penso que o Val Abrão reúne tudo o que o Manuel Oliveira tem de excelente, tanto em termos da direção de atores, em termos da fotografia, porque filmou o Douro como nunca ninguém filmou, a própria história da Agostina, que é fabulosa, a densidade do filme, talvez, amanhã vou-me arrepender disto, mas hoje acho que sim, acho que elejo o Val Abrão. Muito bem. Nelson Araújo, aliás, muito obrigado por ter vindo ao nosso jornal, sobretudo para partilhar a sua experiência.